Boa noite, galera. Opa, Fabrício, depois eu olho o teu direct lá. Esqueci. Já vou colocar o Gustavo aqui para participar da live. Fala, pessoal, hoje a live é sobre hormônios no fisiculturismo. A câmera tá de lado aí, irmão. Mas aí não tá. Você tá... Tá carregando aqui o celular, mas eu vou mentir um aqui. Já era. Colocar o título, né? Só colocar o título aqui da live. Vamos lá, pode pôr aí. Deixa eu baixar um pouco aqui. Pessoal, a live é hormônios no fisiculturismo, hein? Então, basicamente, obviamente, a gente vai falar do uso de hormônios no contexto do uso estético. E a ideia da live é falar com base em teoria e prática. Hoje a gente vai falar muito da nossa experiência, principalmente do Gustavo. Eu trouxe ele, que é um cara bem experiente. E a gente vai aproveitar para falar da teoria daí no contexto, né, da nossa experiência com o uso de hormônios. Então, obviamente, eu acho que isso é um ponto forte dessa live, porque os dois aqui são usuários de esteroide, então, e a gente estuda. Então, acho que isso é legal porque normalmente muita gente que fala de esteroide, às vezes com base na ciência, não tem experiência prática do uso, né? E tem muita gente que tem muita experiência prática e não tem o conhecimento da ciência, né? E a ideia da live aqui é unir as duas coisas. Então, eu espero que vocês aproveitem bastante. A princípio, os comentários aqui, eu vou tirar os comentários. Deixa eu ver aqui. E vou tentar fazer a dinâmica da live aqui conversando com o Gustavo. Vou falar para ele se apresentar aí para vocês antes. Gustavo, faz uma breve apresentação aí do teu currículo, da tua experiência como fisiculturista também. Então vamos lá. Gustavo, sou biomédico, cursando nutrição no momento e formei em 2009 e minha família, na verdade minha mãe, ela tem um laboratório de análises clínicas. Então assim que eu me formei em 2009, eu já, na verdade, quando eu nasci, eu já nasci dentro de um laboratório de análises clínicas, né? O nosso laboratório tem mais de 30, tem, tem 35 anos, eu tenho 31, né? E experiência de competição. Começamos a competir, tanto eu quanto a esposa, em 2015, né? De uso de hormônios, iniciei em 2012 para 2013, né? Então temos E aí. você treina desde que ano, irmão? Desde que ano que você treina? Eu treino desde os 13 anos, então tem 17. 17 Que para ano 18. que você começou a treinar? Que ano que você começou a treinar? Velho, 2009. Do- Lá por 2004, 2003, mais ou menos. Mais ou menos o que eu comecei também. Então, porque. Uhum. Foi mais ou menos isso, 2012, 2013. 2002, 2003, mais ou menos, né? Então, tem um tempo aí. Comecei a utilizar hormônios. Eu já treinava. Comecei com 13, já treinava basicamente há uns 9 anos, 9, 8 anos. Então, Uhum. e durante 9, 8 anos natural. E aí, após atingir uma certa idade, após ter uma certa experiência, um certo conhecimento, né, com o uso de hormônios, aí começamos a utilizar e nunca mais parou. Você chegou a fazer ciclo de TPC também, né? Chegou, né? Cheguei aí. Todo Ah, mundo, todo mundo, todo mundo eu, tem essa fase. a última TPC minha, eu acho que foi em 2012. Que daí, entre o ano de 2011 e 2012, eu fiz, eu acho que uns 2, 3 ciclos de TPC, né?
E eu já estava formado, né? Então, eu me formei em 2009, então eu já estava dentro do laboratório, né? E eu tenho até os exames. Nas minhas aulas eu mostro os exames da minha testosterona total 20 e pouquinho nanogramas, né? Então, que foi. É, mas você não chegou a fazer. Quando você começou a usar hormônio, você era consciente? Você tinha algum conhecimento ou foi meio porra louca, assim? Foi mais. Não, Difícil, cara, também começar com conhecimento, né? assim, na época da faculdade, né, é aquilo, que daí eu não tinha muito conhecimento, mas foi aquele ciclo assim de tomar duas testosterona, tomar duas Durateston, né, tipo, uma por semana, sem fundamento algum. Né? Então eu nem contabilizo esse uso que foi feito integrado, né, também. E o tempo também de uso era pouquinho, né? E aí, em 2011 mesmo que daí eu tinha um pouco mais de informação, né? E aí, em 2012 foi quando eu comecei a me formar, a me atualizar um pouco mais, né? Mais nos fóruns, que daí até tinha alguns textos seus, né? Antes de você Uhum. o blog. E aí, e aí de lá para cá já usei mais, né? Por falta de conhecimento. Hoje uso uma quantidade, digamos que razoável, né? Mas hoje utilizo menos esteroides do que já utilizei. Né? Aham. E E hoje você tá com um físico bem melhor, né? Você pesa. Tá pesando o quê? 105? Quanto você tá pesando hoje? 107, 106, 107? É. E, e hoje teu protocolo tá o quê, mais ou menos? Assim? em torno de 750 de testosterona, inantato, que daí eu faço. Na verdade, o inantato eu faço a aplicação dele diária porque eu faço junto com a trembolona. A trembolona eu estou fazendo Uhum. de 50 a 60 miligramas dia, né? Eu faço diariamente. Pelo menos eu observo, fazendo uso dessa forma, menos oscilação relacionado ao humor, né, do que quando eu faço o uso da trembolona dia sim, dia não, com doses mais altas. Mas enfim, Ah, tá. A tremboacetato que você tá usando? acetato, isso. É. Aí a É semana 50 por dia é 50 por dia de trema? de 50 a 60, sai 300 É. por semana. Mas eu lembro que você já falou para mim algumas vezes que você, às vezes, você usa trembo e teu humor não fica legal, né? Tipo, mexe Pô, com o psicológico, né? Teu psicológico. não fica. É porque assim, eu não sei se isso está relacionado ao tempo de uso, né? Mas o que eu observo muito é o que no começo do uso da trembolona, aquela rage, aquela agressividade, né? E como eu já utilizo já há muito tempo, né? Então vamos por hoje, quando eu faço o uso de doses mais altas, com essa rage, com essa agressividade, eu já convivo com ela há muitos anos, então eu consigo controlar fácil, né? Uhum. Eu não consigo controlar fácil realmente da trembolona é a falta de motivação e é como se fosse uma depressão que ela vem, que ela causa, né? Depois de anos e anos e anos e anos utilizando, né? Então, a gente observa realmente que é uma falta de motivação e também é muito uma falta de, deixa eu achar a palavra aqui, mas é de satisfação. Satisfação. O grande problema que eu vejo, né, relacionado ao colateral psicológico da trembolona está relacionado a essa insatisfação, né? Talvez Uhum. seja um colateral, mas talvez seja essa insatisfação que faça o atleta que utiliza buscar sempre um shape melhor. Por quê? Porque pelo menos isso é assim, é o que eu observo quando estou utilizando a trembolona, independente se o shape tá foda, tá uma merda. Uhum. E aí, É. né, tipo, Eu acho, na verdade, que ela agrava uma insatisfação que a gente costuma ter normalmente em relação ao físico, né? assim, Eu acho que ela. E ao mesmo tempo que você se sente muito bem, às vezes, né? Na verdade, a tembolona te dá aquela sensação, às vezes, de, porra, tá foda, assim. Então, tem esses dois lados, né? mas Se isso é mais você.
começo do uso, né? Isso é mais assim, a gente observa mais no começo do uso, aqueles usuários mais recentes, né? Uhum. E quando o cabo já tá calejado mesmo, Bom, faz. Mas eu não, na época, assim, é difícil eu falar que me afetou psicológico porque eu usava 300 por semana e eu já tinha usado outras vezes e nessa dose, assim, ela não me afeta tanto. Pelo menos eu não tenho uma percepção muito clara, assim. Então é difícil. Mas eu sei que mais de 300, assim, realmente já me bagunçou a cabeça. A primeira vez que eu usei a trembolona, realmente é, eu nem me liguei assim, mas não foi legal. Não foi legal para o meu psicológico. É, inclusive, eu vejo que ela atrapalha muito as relações e às vezes você não se dá conta disso, né? É, na época, por exemplo, eu estava interessado numa menina lá putz, na hora que ia dar certo, fudeu. Tipo, a trembolona atrapalhou. é, Depois que eu me liguei, eu falei, puta merda, cara, foi a trembolona. eu, assim, o máximo que eu já utilizei de trembolona foi entre 800 a 1 grama a semana. É isso, Pesado, né? mais ou menos em 2016, né? E não recomendo, não faço de novamente. É burrice mesmo, entendeu? É Aham. molecagem. É, não... E é um esteroide potente, né, cara? Eu vejo assim, trembolona ela funciona muito bem nessas doses, até com 200 miligramas por semana e com 300 funcionava muito bem para mim. E eu falo assim, às vezes a galera acha que quando você monta um ciclo, que você combinar vários esteroides diferentes, você tem algum tipo de sinergia e tal. Eu mesmo no passado já escrevi sobre isso. Ah, você combina aqui um derivado da testosterona com um derivado de HT e com um 19-NOR e você tem uma sinergia mais potente. Mas na verdade tudo isso é especulação. Hoje a forma que eu vejo o uso de esteroide é menos empírica e mais científica, no sentido de que a vantagem de você usar a trembolona com um Masteron, por exemplo, é que você consegue usar menos trembolona, isso te dá menos colateral, e você coloca uma droga como o Masteron, que tem menos efeito colateral, principalmente não tem os efeitos colaterais no sistema nervoso central que a trembolona tem, né? Então, o Masteron não é tão potente, ele é um esteroide fraco, tanto que se você usar Masteron em homem, pelo menos, né? Em mulher ele é mais potente. Mas o Masteron, se você usa só com testosterona em homem, que nem eu já fiz em mim, é muito fraco. Agora, se você coloca ele num ciclo com trembolona, Hoje é. ele, ele já é como se fosse assim: você evita de usar muita trembolona e você tem algum efeito estético ali do Masteron, que é um esteroide mais fraco. Então você consegue fazer um ciclo que consegue equilibrar o efeito estético com o efeito na saúde, assim, sem ser tão prejudicial, né? Porque, obviamente, se fosse para escolher usar 800 miligramas de trembolona, em vez de usar 400 de trembo e 500 de Masteron, se fosse só pela estética, eu ia preferir só a trembolona, né? Não seria É muito mais potente. igual, vamos supor, pelo menos né, é o que eu vejo mais, o uso do Masteron é em relação à queda de cabelo, né? Uhum. Eu tenho uma cabeleira boa aqui, mas assim, quando eu faço o uso do Masteron, o meu pode colocar, vamos supor, 300 miligramas semana, né? A queda de cabelo acentua muito, 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 É. muito. E é algo assim que eu, Gustavo, vejo pouca resposta estética, né? Ah, Então, sim, sim. tanto que vamos supor, eu Mas tô quer ver, ó, só antes de você terminar, eu tenho queda de cabelo principalmente com nandrolona e trembolona. São os que me ferram, que me deixaram meio careca, né? com trempo Mas para enfim. ficar tranquilo, né? Só para a gente É, ter uma noção da particularidade de cada um, né? é. Uma trempo para mim é tranquilo, tanto que vamos supor, eu tô com esse mesmo protocolo, digamos, né, com essa mesma quantidade de testosterona e de trembolona, sem incluir Masteron, estando nem nada, já tem um bom tempo, né? Vamos supor, em 2019 mesmo eu fiquei quase um ano inteiro com esse mesmo protocolo e fazendo a inclusão de oximetolona
de hemogenin, né? Nos dias de treinamentos de prioridade muscular, então vamos supor, falando simetricamente do meu shape, né? Uhum. É notável que a minha dorsal, os meus braços, né, são os meus pontos fracos, digamos. Né? E aí, em torno de 2 vezes na semana, eu faço a inclusão de 100 miligramas de oximetolona, né, de hemogênese, 2 vezes na semana? de 2 a 3 vezes na semana. Mas Uhum. eu procuro sempre colocar em torno de 2 vezes na semana. Tudo bem que 100 miligramas de hemogenin não é algo assim tão hepatotóxico, né? É bem tranquilo. Uhum. Mas pensando que já o tempo que faz que eu utilizo, então a gente, e até você fez um post esses dias falando, esses dias não, acho que foi até ontem, falando sobre o uso de doses suprafisiológicas de testosterona e longevidade. Sim. Né? Então, assim, eu pelo menos sou uma pessoa que sempre me preocupei com longevidade. No momento não tenho filhos ainda, mas é um projeto, é um projeto, digamos que não muito distante, né? Então Aham. a gente acaba tanto que, vamos supor, para competição, a minha última competição foi em 2018, né? Sim. Então, a competição em 2015 foi minha estreia, que foi na Expo Nutrition, que foi onde eu te conheci pessoalmente, 2015. Foi, né? Então, lá foi a minha estreia. Aí, 2015 eu competi uma vez, 2016 eu competi estadual, depois competi Arnold. Aí, 2016 foram 2 vezes, 2017 foram 3 vezes. 2017 foi estadual, foi brasileiro. Aí, no brasileiro da FBB, eu fiquei em quarto. Né? Até o Bico, daquele do Rio Grande do Sul, ficou em segundo, foi que era Uhum. até 90. Tinha 25, 26 atletas. E aí eu fiquei em quarto. Aí depois, 2017, teve o Sul Brasileiro, que foi aqui em Santa Catarina. Que daí eu Você competi também. gostava de competir ou não? Oi? Você gostava de competir nessa época? Pode-se dizer que sim ou nem tanto? Era mais. O que É, que você. assim, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né? E eu sempre amei muito treinar, né? Tanto que, assim, quem me conhece sabe que eu vou para academia de fone para treinar e eu não gosto de conversar durante o treino, tira minha atenção, eu não consigo fazer um treino adequado conversando com alguém. Tanto que, às vezes, que a gente treina, a conversa é pouca, né? Aham, E aí, verdade. sempre, sempre amei muito a rotina do bodybuilder, né? De treinar, de comer, dormir, enfim. Agora, subir em cima do palco, aí eu já sou meio que tímido e aí eu travo, né? Então, e O que foi por você isso. gosta é. Você gosta, tipo, de viver a preparação, né? E, Em parte. Parte. na na verdade, hoje o que eu mais, o que eu assim, sou muito grato ao fisiculturismo pelas amizades que eu fiz por causa dele, né? Então, Uhum. você, inúmeras pessoas que, assim, eu sou grato por muito, de coração, por ter conhecido através do fisiculturismo e todo o conhecimento que o fisiculturismo me deu, né? Tanto a parte Sem hormonal dúvida. quanto a parte... E aí, digamos que eu comecei a competir mais por causa da Patrícia, né? Ela competiu primeiro do que eu, até, na verdade. E aí eu fui indo para o fisiculturismo por causa da área da saúde, por causa dos laboratórios, É. por causa dos exames. E aí, assim, como eu já estava dentro do laboratório e o fisiculturista, ele gosta de fazer as experiências, ele gosta de... a gente do fisiculturismo, Sim. somos ratos Pô, lá. melhor coisa, melhor contexto, né, cara? Então, É, você tá vivendo fisiculturismo, usando hormônio, você tem à disposição um laboratório ali para você fazer exame a hora que quer. Acho que é, e como eu não estou mais no laboratório, eu sinto muita falta, muita falta. Porque, assim, é, tinha dia que eu chegava no laboratório e falava, cara, eu vou fazer uma coleta em jejum da insulina, eu vou tomar aqui 10 gramas de BCA e aí daqui uma hora eu vou colher para ver se vai ter um aumento de insulina, se não vai. Então, assim, uhum. no laboratório eu fazia direto. Coca-Cola zero. Ah, é?
E o BCA subiu a insulina? Subiu um pouco. Um pouco. Subiu, né? Tá Tipo bom. assim, Viu? a insulina em Uma, jejum, ela uma- tava em torno de uns 5, ela dava um pulinho tipo com uns 8, né? 9, é? coisa, entendeu? Ah, pouca coisa. É, quase nada, Meu mas irmão, uma coisa aqui para a gente enriquecer a conversa aqui, dos pré-contests que você já fez, assim, o que você considera em termos de combinação de hormônio? Qual foi a melhor combinação que você mais curtiu em fazer um pré-contest? melhor, E, não necessariamente que foi o melhor físico, porque às vezes o melhor físico depende, né, da estratégia de dieta, atividade do, muscular. do conhecimento. Então, às vezes a gente tem, que nem eu hoje tenho um físico melhor usando menos, porque eu tenho muito mais conhecimento e tempo de treino, né? Mas, obviamente, eu sei que, para mim, a melhor combinação, na minha visão, do que eu já fiz seria trembolona com estanozolol, né? Então, eu não sei o que você tem assim para dizer em relação a isso. Então, é o que eu iria falar, né? Assim, de potência e de observar uma melhor estética. Tudo bem que, vamos supor, eu nunca fiz uma finalização, um pré-contest, fazendo uso de primobolan, né? Metenolona. Sim, sim. É, Até porque tem muito falso, né? Tem muito trembolona, primobolan, tem muita primobolan falsa. esse que é o grande É problema. um esteroide muito caro, né? Tanto que, vamos supor, as minhas consultoriadas geral, principalmente mulheres, eu não gosto de passar por causa da falta de confiança de ter um bom produto. Mas, enfim, nos meus protocolos eu nunca fiz com Primo, Bolan, porque uma por ser bem caro, né? E aí o custo-benefício não sai legal, né? Mas de potência, de melhora estética, e você conseguir observar a resposta do seu corpo dia após dia, é um protocolo. Porque daí, assim, normalmente eu começo o pré-contest com uma dose mais alta de testosterona, né, em torno de 750, vamos supor. Né? Hoje a minha quantidade limite, máximo, já usei Uhum. 1 grama, 1,5 grama de testosterona. Mas hoje, a quantidade que eu considero para mim máxima é 750. Né? Então, Uhum. eu inicio um pré-contest com 750, mas do segundo mês já, vamos supor, faltando um mês, eu reduzo um pouco para em torno de 500, até para termos uma noção mais real do quanto é retenção e do quanto é gordura que o indivíduo está tendo. Né? Porque você fazer um pré-contest com doses muito, muito altas de testosterona, você acaba não conseguindo ter essa percepção, né, do Sim. quanto é gordura e do quanto é retenção realmente. Uhum. Mas você chega a tirar a testosterona na reta final ou não? Na última semana, sim. Só na Sim, última. só na É. última. Assim, Tem. eu não gosto de usar éster curto, mas faltando ali uns 20 dias, eu coloco éster curto, então eu uso propionato, né, em torno de 300 miligramas de propionato por semana. E aí, vamos supor, vamos colocar como exemplo no meu último pré-contest, que foi em 2018, onde eu competi no Brandão. Né, que eu competi Uhum. até 102 quilos, mas eu estava com 97 quilos, mais ou menos. Né? Então, nos últimos 20 dias, era de 300 a 400 de propionato, em torno de 400 de trembolona, né? E estanozolol era em torno de 300, 350 de estanozolol semana. É. Né? Você considera que esse protocolo foi o que você mais curtiu? Então, mas é porque como nós já conversamos, né? O meu shape ele veio, a minha musculatura ela veio evoluindo, eu vim evoluindo. O meu a minha experiência, principalmente com dieta, né, com nutrição, veio evoluindo. Então, assim, eu não posso colocar o mérito do shape somente no protocolo, óbvio. Ah, sim, não, sem Mas dúvida. foi, Eu, foi o é. que foi até o protocolo que eu me senti melhor, porque como as doses eram mais baixas, né, eu estava me sentindo melhor, realmente. Uhum. E na fase mais final do pré-contest, com a inclusão
de estimulantes, de clenbuterol, de muito termogênico, com aumento dos hormônios tiroidianos, doses altas de trembolona, cara, você fica insuportável, que nem você mesmo, nem, tipo, É verdade. nem a gente Mas mesmo. você. É. E quando você, com o tempo, né, com o conhecimento, a gente vai aprendendo, entendendo melhor como o corpo responde e, consequentemente, vai utilizando menos. Mas isso depende também do conhecimento do atleta e do coach, né, obviamente. Porque, assim, tem muita gente que se acostuma a usar muito e não aprende a usar menos simplesmente porque o cara não, o cara que não tem conhecimento, não tem teoria, o feeling dele depende muito da prática. E quando o feeling depende muito da prática do cara, é aquele feeling que eu falo que é mais atrofiado, porque o cara fica muito no achismo de, putz, será que foi isso ou foi isso? Ou pior ainda, né? O cara não acha será, ele tem certeza. E na verdade é pior ainda, né? O cara que tem certeza de tudo é o cara que não sabe nada. Não, o Então, pior de tudo quando a também é gente tem, quando a gente tem prática, quando a gente tem a prática e a teoria aperfeiçoa a prática, né? As duas coisas andam junto. Então você começa a entender melhor como o teu corpo funciona, principalmente porque é mais fácil você entender como o teu corpo funciona com alguma mudança estratégica ali no protocolo, se você é acostumado a usar pouco. Porque você sabe como funciona bem, por exemplo, eu sei muito bem como meu corpo responde com 1 ml de testosterona por semana. É muito mais fácil ter uma percepção de fazer uma mudança no protocolo agora, de, por exemplo, colocar a trembolona. Eu já sei o que esperar da trembolona muito mais claramente do que uma pessoa que está acostumada a usar 1 grama de trembolona. E as pessoas têm uma ideia de que o cara que usa muito é o cara que tem mais experiência ou o cara que tem mais tempo e tal. E não é isso, né? Na verdade, ter mais. mais tempo, ter mais tempo é algo que te dá experiência, mas se você não tem conhecimento teórico, você pode ter 20, 30 anos de treino. Você continua um cara ignorante, né? É, Então, isso que o- eu vejo assim em você desde que eu te conheço, que você é um cara que foi cada vez mais se aperfeiçoando, né, na parte teórica e fazendo essa leitura melhor de como você respondia conforme as coisas e tal. E ainda mais depois que entrou na nutrição também, né, as coisas, uma coisa vai puxando a outra, né? principalmente. E a gente observa o quê? Que quando o trabalho do coach é feito com muito esteroide, as pequenas alterações que ele faz na dieta ou no aeróbico não tem a mesma resposta no shape do que quando a pessoa trabalha com doses menores. Uhum. Fica mascarado, né? E Fica mascarado. um dia até nós conversamos sobre o Cris Aceto, que ele até faz as alterações da dieta praticamente diária. Né? Isso. E aí, O Cris, assim, ele, quando é em pré-contest, eu conheço o Boas e outros atletas que eu conversei que trabalham com ele faz alteração na dieta, às vezes a cada 2 dias, ou até diária, realmente, né? E você vê um diferencial muito foda nisso, né? Do acompanhamento que ele dá ao atleta. Não que eu necessariamente acho que precisa ficar mudando, mas sem dúvida nenhuma é um grande diferencial dele fazer esse trabalho tão personalizado. E é estratégia de dieta, cara. O Cris Aceto, assim, as pessoas às vezes podem não gostar do que eu falar, mas assim, pelo que eu já vi, ele não é um cara que é expert em protocolo, entendeu? O protocolo dele é básico, não tem nada de invenção. Mas a base dele, cara, ele é um cara foda pra mudar a dieta. Isso aí é sem dúvida nenhuma. Por isso que e, eu admiro muito. Assim. e assim, a alteração que ele faz na dieta, ele consegue observar praticamente no dia. Por quê? Porque a quantidade de esteroide que ele está trabalhando está bem controlada. Tá bem. Aham. Porque é aquilo, Eu, quando a pessoa utiliza muito, acaba ficando mascarado realmente. Né? eu já E vi, tipo, ele pegar atleta que abusava de T3, trembolona, e ele baixar todas as doses do cara. Tipo, chegar a tirar o hormônio tiroidiano e o físico do cara é melhorar, impressionante, sabe? Impressionante, até porque. E aí que você vê, né, que a galera acha, às vezes, porra, acha que todo mundo que é profissional ou top amador tá abusando. E às vezes o cara que tá abusando ali acha que é melhor, por exemplo, usa.
150 microgramas de T3, que então os malucos usam. Isso o cara não percebe o quanto isso atrapalha a evolução dele, porque o hormônio tiroidiano, por exemplo, é um hormônio que ele faz, aumenta a síntese e a degradação proteica, mas ele aumenta muito a degradação proteica. Então, se Metabolismo. você tem um esteroide anabolizante de um lado aumentando a síntese proteica, mas você tem do outro lado o hormônio tiroidiano ficar aumentando a degradação, você acaba não evoluindo, porque você perde o potencial do esteroide, né? Isso é fato. Assim como o cara que está com uma dieta muito restritiva, ele perde o potencial do esteroide, porque o esteroide está ali para aumentar a síntese proteica, mas a dieta do cara é tão restritiva que não tem o que o esteroide fazer, tá faltando matéria-prima, né? Com certeza. E assim também, digamos que o tempo que o atleta sobrevive, né, o tempo que o atleta permanece no fisiculturismo, vai depender muito das doses que ele utiliza, lógico. E também vai depender muito da resposta de cada indivíduo. Né? Porque, igual você mesmo, você é uma pessoa que até não pode aumentar as doses, porque causa uma hemoconcentração muito alta, muito fácil. Né? Os hematócritos levam muito facilmente. Sendo que, vamos supor, mesmo ficando um ano utilizando quase 1 grama de testosterona, o meu hematócrito nunca subiu mais de 50. Né? Foda, né, cara? Isso eu vejo. O teu Então, perfil lipídico também não é, meu é de perfil boa, né? é bem tranquilo. Meu perfil lipídico assim, o meu LDL eu faço quase sempre e eu acho que uma ou duas vezes eu fiz o meu LDL e ele deu acima de 100. Né? Uhum. Então, assim, HDL, eu tento trabalhar com HDL ali próximo de 40, né, 5, mas HDL, principalmente com estanozolol, você coloca estanozolol, duas Já semanas, fudeu. vai para 20. Né? É. Tem que fazer. Mas é por isso que eu considero, assim, estanozolol, por exemplo. Eu falei, como eu falei anteriormente, se for perguntar assim, às vezes a galera quer saber, nossa, o que será que esse cara usa para ter um shape tão foda? E, porra, na verdade, a gente conhece todos os hormônios que tem aí, né? E quando se fala de combinação mais poderosa para deixar aquele físico denso mesmo, como a galera fala, porra, o cara tá empedrado e tal, você tem trembolona e tem estano, que são os mais potentes para fazer isso. E, Para potencial para queima de gordura e um potencial ali anabólico, assim, né? Claro. Então, assim, a combinação mais potente que você pode fazer é ter esses dois protocolos. Tanto que, assim, normalmente quando você vê um ciclo de um fisiculturista avançado, você vê trembolona no pré-contest, ou você vê estano, se você não vê os dois juntos. E claro, daí tem GH, outras coisas e tal, mas em termos de esteroide, não tem muito para onde correr. É isso daí. E, e aí tem cara que não gosta de trembo e só usa estano, e dá para ficar muito bom assim. E tem o cara que não gosta do estanozolol, às vezes só usa trembo. Né? Sem um dos dois, fica bem difícil o cara ter uma condição muito foda. Não vou dizer que não dá, porque depende muito da genética, né? mas são dois. é bem isso, né? O fator genético, ele influencia muito, né? Desde das alterações bioquímicas, dos parâmetros dos exames laboratoriais, como eu falei, né? Porque, vamos supor, tem até alguns consultoriados meus que, mesmo sem fazer o uso de esteroide oral, né? A AST, a ALT, o TGO e o TGP, elas ficam próximas de 100. Mesmo sem fazer. Uhum. Porque, normalmente, o TGO, né, a AST, ela se altera também por muscular. Né? Então, Sim, sim. todo o treinamento, digamos, ele vai elevar a AST, né, o TGO. E assim, são elevações bem consideráveis. Né? Então, eu já observei diversas pessoas que, mesmo sem fazer o uso de esteroides orais, a ALT, que é o TGP, está em torno de Uhum. 30, né? E a AST, que é o TGO, está em torno de 80, quase o dobro. Né? Uhum. Só que, lógico, juntamente com o CPK de 2.000, 3.000. Sim, sim. Então, e tem indivíduos que fazem o uso de hormônios via oral, né? E tem alterações muito baixas na AST e no TGO e TGP. E Então, depende também do tempo de uso, da dosagem, né? depende da dieta, É, é. né?
das drogas que o indivíduo usa, porque assim, se formos levar em consideração todos os fisiculturistas, todos os atletas que já foram a óbito, que já morreram e que foi colocado, né, como principal causa o uso do esteroide, quase sempre a principal causa Uhum. são drogas recreativas, quase sempre. Então, Aham. a gente tem É, é, claro, é que assim, né? Se um fisiculturista tem algum problema, qualquer problema em relação à saúde, a pessoa sempre vai cair a culpa no esteroide, porque é bomba anabolizante, as pessoas sempre associam o problema. E é óbvio que o esteroide, de alguma forma ali, ele está prejudicando a saúde do indivíduo. O quanto prejudica, não dá para mensurar, porque cada pessoa é um indivíduo, tem uma condição específica, e o esteroide pode potencializar. Então, se um cara enche a cara, se o cara vai para uma festa e o cara é musculoso e ele tiver algum problema, um infarto, alguma coisa, vão falar que foi o esteroide e vão ignorar todo o resto ali que ele certeza. estava fazendo, né? É, então fica estigmatizado e não tem como, né? Falando em resposta estética, principalmente quando a gente fala em hipertrofia muscular, né? Você fazer um uso do esteroide, ele vai te trazer uma resposta. Se você fizer o uso do esteroide e você conseguir aproveitar, principalmente a agressividade que aquele esteroide vai te dar, para você ter um treinamento melhor, para você ter uma melhora do desempenho, a resposta do shape é outra. Né? Então, assim, Uhum. eu só vejo realmente viável você aumentar doses de esteroides desde que o indivíduo esteja apto, né? Desde que o indivíduo entenda que aquele aumento vai ter que ser acompanhado com uma melhora no treinamento, com um aumento de carga, com um aumento de intensidade, com um aumento de volume, enfim. Mas não adianta você só aumentar as doses e não se dedicar mais, digamos, né? Uhum. Não retirar o máximo que aquele esteroide pode dar para você, porque eu já fiz o uso de Alotestin, principalmente em pré-contest, faltando ali 15, 20 dias, né, da competição. E, assim, é um período, até hoje, eu não... Toda vez que eu vou competir novamente, eu fico pensando nisso. Porque, assim, como eu não tenho prazer em subir no palco, mas eu tenho muito prazer em fazer um treino bom, no pré Uhum. eu passo muita raiva. Por quê? Porque no pré-contest eu não consigo treinar bem. Faltando alimento, o treinamento não sai igual. Né? Sem dúvida. Na verdade, no começo até vai, se tem uma motivação, mas conforme vai passando o tempo, Vai o faltando gasto é ali grande. os últimos 20, 30 dias. Então, assim, a raiva, a chateação que eu passo por não conseguir treinar bem, eu me olhar no espelho e ver um shape competitivo e tal, não, não compensa, digamos, né? Uhum. Por satisfação pessoal, tá? Mas, enfim, voltando ao Alotestin. E quando eu fiz o uso do Alotestin nesse período do pré-contest, eu observei uma resposta melhor do meu shape. Por quê? Porque eu ia treinar com muito mais raiva. Que dose que você usava? Se eu não me engano, foi em torno de 50 miligramas. Era bastantinho. Alto, né? Altinho, né? Tá? E, e Tem assim, muita gente que era usa 20, assim. realmente próximo do treino. Não gostava de dividir durante o dia. Não. Eu fazia o uso em torno de 1 hora antes do treino. Né? E assim, já teve vezes de eu tomar o Lotestin, quando eu estava até na cidade da esposa, da Patrícia. E aí eu pensava que a academia fechava, vamos por 8 horas da noite, mas eu cheguei na academia às 7, a academia fechava às 7h30, vamos supor, né? Tinha só meia hora de treino. Eu tive que treinar e depois eu tive que ir pra praça, fazer alguma outra coisa, porque não tinha como voltar para casa com um Alotestin, não tinha, não dava. Mas você acha que vale a pena? Porque, tipo, eu acho que
quando a galera me pergunta da Lotestin, eu não gosto porque, pensando em saúde, é um esteroide Mas agressivo, né? É o esteroide que eu considero mais agressivo pro fígado, tirando o Superdrol. Então, e eu acho que não compensa o efeito estético, mas assim, eu entendo que a galera gosta mesmo para treinar, né? Isso realmente não dá realmente, para negar o potencial. você esperar uma resposta de melhora do shape ou anabólica do Alotestin, não vai haver. Mas Uhum, eu, quando eu tomava, eu conseguia treinar com muito mais carga, mesmo, vamos supor assim, tomando Alotestin, eu conseguia fazer um treino de bulking, basicamente. uhum, Tava em pré-conte, uhum, fudido, e assim, foi algo até que eu, em 2000, antes de competir pela primeira vez, em 2015, nós fomos, o Daniel Guedes levou o Patrick Tour para Manaus. Na época, o Patrick Tour era preparador do Correia, era preparador também do Maradona, né? E levou para lá, tal, enfim. E aí foi onde ele meio que falou que o quê? Que no pré-contest do atleta sênior, né, é muito mais vantagem você aumentar o tempo de descanso e não reduzir a carga que você está trabalhando, uhum, entendeu? E foi o que eu comecei a fazer e com a Lotestin eu conseguia. Então, assim, com a Lotestin, eu conseguia praticamente trabalhar com as mesmas cargas que eu trabalhava em off, né? E coisa que sem o Alotestin eu não conseguia. Então, eu vi uma uhum. resposta grande, entendeu? Eu vi uma resposta, mas por quê? Porque eu conseguia treinar mais e, com isso, eu conseguia sentir a minha musculatura, principalmente no momento em que eu carbava, né? Ela, digamos que preenchendo mais. Quando eu fazia o refeed, Mas, mas você estava usando outro esteroide hepatotóxico junto ou não? Só ele? Nessa época? tava, Estando, tava. tinha estano injetável. A estano injetável, querendo ou não, ela tem um poder hepatotóxico. Tem. Né? Eu acho arriscado por causa disso. Então, um atleta já me perguntou uma vez, Dudu, o que que você acha de usar o Tostin e tal? E aí, como ele tinha feito exames e o TJ e o TGP dele estavam acima de 100, eu falei, cara, você já tá usando estano, eu acho, tipo, não é uma boa ideia, sabe? Falei, Não, né? até, É, até por isso que eu hoje já não trabalho, não, já não sinto mais tanto necessidade de competição e não trabalho mais tanto com atletas de competição por isso. Por quê? Porque uhum, faço controle quase que mensal ou 2 meses dos exames. Quando eu pego um exame, se for meu, dessa vez mesmo aí que eu tava tomando Alotestin e tal, certeza que minhas transaminases estavam quase 400. Você tem sim, esse, sim, entendeu? Isso aí é certeza. Né? Mas eram minhas e quem estava fazendo as escolhas era eu. Né? sim. É, Preparar um atleta onde eu pego a transaminase dele acima de 120, 150, para eu passar um alotestin para ele tomar, é entendeu? uma responsabilidade, né? É. Uma puta. Então, assim, hoje eu já não trabalho mais com tanto atleta, eu tenho até rejeitado assim, alguns atletas para trabalhar. Por isso, que assim, eu me preocupo muito mais com a saúde do meu atleta do que com a colocação dele, do que com o troféu, com o local, com a colocação que ele vai ficar na competição, né? E, É, e assim, porra, se você é um coach que busca vencer, que busca isso aí, é. não condiz, né? É aquilo. Eu acho que, assim, até acompanhando o trabalho do Aceto, por exemplo, que prepara atletas profissionais, eu vejo que os protocolos deles são relativamente simples. Eu acho que dá para trabalhar com bastante responsabilidade, com segurança, é, mas é uma coisa que às vezes é difícil, né? Você trabalhar com atleta e, na verdade, muito atleta ele sempre vem com uma mentalidade de que o diferencial do coach é passar uma droga diferente, é passar algo, passar mais. O cara ele espera que o coach vá passar mais coisa para ele, né? Eu sempre vi atleta assim como o cara chega para você e se você passa um iogurte na dieta do cara com linhaça, o cara vai achar estranho. Se o cara, eu Com desculpa, eu não chia, gosto de trabalhar com. É, se o cara
se eu não gosto de trabalhar com atleta old school porque o cara não estuda, então a mentalidade dele ficou lá no passado, né? Então, e Sim. aí o cara, qualquer coisa que se passa diferente em relação à estratégia nutricional, enfim, o cara fala, não, esse cara não sabe o que tá fazendo. Como assim Tanto que assim, comer? nos meus pré-contests, né? Nos dias que porque eu sempre oscilo, né? Carboidrato, sempre faço 5 de carboidrato. E aí, nos dias que eram mais restritos de carboidratos, em torno de 1,5 grama por quilograma, né? Que mesmo assim, pro meu peso dá quase 150 gramas de carbo por dia, eu utilizava praticamente tudo em frutas. Né? Uhum. No meu pré-contest, mesmo nos dias mais restritos, eu fazia o consumo de pelo menos 400, 500 gramas de frutas. É. E isso é E a galera acha tipo, como assim fruta? Né? No meu livro de hormônios, eu ponho um relato lá do Mike Matarazzo no final, e você vê que mesmo entre os profissionais, muitos deles têm uma mentalidade tipo, muito atrasada em relação à nutrição, né? E aí quando porque as pessoas olham um atleta profissional e elas acham que o cara, por não ter um shape foda, o cara tem muito conhecimento. Na verdade, muitos têm um conhecimento muito raso de tudo, seja de hormônios, seja de treino, seja de nutrição, né? E por isso que eu falo assim, o principal diferencial de um atleta, tem gente que não gosta disso, tem gente que fala, né? Mas é a genética. O principal é a genética. é, Depois eu colocaria a disciplina e a consistência, né? Porque o que a gente vê assim, o cara que o Coleman, todo mundo acha que o Coleman surgiu do nada e não, o Coleman levou muito tempo para virar profissional, né? Então, a consistência é um fator muito importante e aí vem o conhecimento, né? Mas a gente vê que muitos desses atletas têm sempre um cara ali por trás, um coach, enfim, e tem atleta que já é mais independente, mais inteligente, que eu pego o exemplo do Dorian, do Frank Zane, do próprio Arnold, que são atletas que normalmente não tinham coach, mas eram caras que não eram experts no assunto, mas eram caras que estudavam, queriam, e você percebe isso na trajetória deles, né? Mas se você vê o Coleman, por exemplo, ele é um cara que ele simplesmente fazia o que mandavam, ele não é um cara que manja de alguma coisa, né? Até às vezes ele fala, dá para perceber isso. daqui a pouco vai acabar aqui o tempo da live e a gente não vai falar sobre. Vamos dar uma faladinha sobre GH. Né? Ah, sim. E Mas antes de falar do GH, eu acho que uma curiosidade da galera é sobre. Você até comentou no início, questão de fertilidade. Eu vou falar para um cara aí, porque eu já falei tantas vezes, às vezes as pessoas não escutam. Mas, por exemplo, você que pensa em ter filho, que você vê em relação ao fato de você usar esteroide continuamente? Muita gente tem dúvida assim, tá? E aí? Você não tem medo? E daí? então, Você... até assim, tinha algumas pessoas que me procuravam no laboratório para utilizar o esteroide, homens, porque não queriam ter filhos, né? E só tinha como eu assegurar realmente depois de ser feito o espermograma e verificado e ser feita a contagem de espermatozoides. Por quê? Porque tem indivíduos que mesmo utilizando esteroide, né, igual tem dois que eu conheci, que Sim. tinha um que estava utilizando 500 miligramas de texto por semana, estava utilizando 300 de treino por semana e ainda produzir. Lógico que a produção espermática dele era 5 a 10% do que um homem produz, né? Mas ainda produzia. Mas, enfim, eu não vejo. Só, irmão, só fazer um parênteses aqui, pra você terminar. Gente, quando a gente usa esteroide, você tem inibição do eixo e, consequentemente, o testículo para de produzir testosterona e diminui os níveis de LH e FSH, e o FSH é o hormônio que controla a espermatogênese. Mas alguns indivíduos realmente não produzem nada de espermatozoide, ficam azoospermicos, mas tem alguns que ficam oligospérmicos, ou seja, continuam produzindo alguma quantidade. Isso é tão importante, tanto que testosterona não é um anticoncepcional masculino. Se ela tivesse uma efetividade 100%, ela seria usada como anticoncepcional. E aí você fala assim, tá, Dudu, então quer dizer que eu posso ter filho? Você, talvez sim, talvez não. Não dá para saber. Você teria que fazer o espermograma. Fazendo Então, essa infertilidade é temporária, é transitória, durante o uso, né? A questão da galera é a seguinte, já que você que usa tantos anos, né?
É... O Flavião, o Thor, fez um post sobre isso, né? E assim, realmente, não, eu não vejo vantagem você ficar utilizando o HCG durante todo o período que você está fazendo o uso do esteroide, tá? Até porque não é a melhor forma de se utilizar e pode acabar Uhum. aí tendo uma perda da efetividade desse HCG, né? Então, assim, realmente, o que eu aconselho é o quê? Pretende parar? Então, beleza, então para. Então, ou reduz a quantidades tópicas, né? Tem como ser feito, vamos supor, para o uso do injetável, usa uma texto tópica ali em torno de 5%, 6%, que vai deixar ali na corrente sanguínea em torno aí de 400, 300 nanogramas, né? Só para a pessoa não ficar realmente sem nada, nada, digamos, né? Uhum. Então fica fazendo uso de uma texto tópica durante 2 meses, né? Fazendo uso de alguns CERMs, e juntamente com o HCG, creio que em sua grande maioria dos usuários conseguem reverter. Lógico que demora um pouco, É. pessoas que... Assim, se o cara pensa em ter filho, eu particularmente recomendo parar, sabe? Eu acho mais interessante parar. Mas é aquilo, dá para você tentar fazer usando pouco, até porque tem estudo mostrando indivíduos usando testosterona, tipo 250 miligramas por semana, e usando HCG ao mesmo tempo, e eles conseguiam manter a fertilidade fazendo isso. Mas um cara Mas, que está usando há muito tempo e está com muita vontade de ter filho, mas eu particularmente recomendaria parar, mas aí eu entendo sua posição que também dá para fazer isso. nessa pesquisa eles conseguiam manter ou eles conseguiam reverter? Eles conseguiram, porque assim, não era usuário de esteroide pesado, né? Era caras que estavam usando, se não me engano, 250 de testosterona por semana. Foi um estudo que foi um teste, assim, né? Foi patrocinado tudo, mas não deixa de ser um estudo legal. Foi muito tempo que eu vi. Mas foi legal que, tipo, viu que os caras, a maioria ali conseguia manter a fertilidade usando HCG durante o uso da testosterona, né? Então, é uma possibilidade, né? Tem um amigo Acho meu, que eles usavam uns 2.500 por semana de HCG. tem um amigão meu, o Nico, que ele teve filho recentemente e ele utilizava e ele ficou em torno de uns 2 meses sem utilizar, Uhum. fazendo uso de clomifeno juntamente com Tamox, e Anastro, dando uma regulada ali e tal. E foi coisa de uns 2 meses, 2 meses e pouquinho, ele conseguiu engravidar a esposa. Né? Então, E lembrando que, assim, tem cara que tem uma resposta muito rápida, mas eu já acompanhei caras que, tipo, demoraram meses, assim. Então, essa resposta é muito variável, né, irmão? Então, tipo, é eu, muito. eu tenho um amigo meu que ele foi pedir minha ajuda esses tempos. Eu já ajudei alguns caras a engravidar, mas enfim, esse cara ele foi pedir minha ajuda, ele tá desesperado e tal, porque fazia meses já que ele tinha parado. Eu falei, cara, a única coisa que você pode fazer é continuar tentando, porque nos estudos mostra que é assim mesmo. Tem nego que demora meses para a fertilidade voltar, né? E aí tem gente que fica com medo do, mas pode ser que não volte. Normalmente é para voltar. Os É, estudos normalmente são bem otimistas. Normalmente mostra que até em off-label tem o uso da triptorelina, né? Não que eu esteja recomendando o uso, nem eu quero, Aham. porque dependendo da dose utilizada de triptorelina, você pode ficar infértil pro resto da vida, né? Mas é uma opção, né? Eu acho que Porém, mais seguro é ficar no HCG, porque o HCG funciona bem, eu conheço mas. dois usuários que me relataram essa volta, né, da produção com triptorelina. Aham. Mas, Eu também já vi bom relato com triptorelina. mas É, a dose utilizada ali é um risco bem grande. é. E Se você particularmente, você está com vontade de ter filho, é, daqui 1 ano e meio, 2 anos, agora. você não pararia total, você ia manter a texto daí um pouco, então, você acha? Inicialmente, sim. Inicialmente eu faria Uhum. da tópica, principalmente no período próximo do treino, porque a meia-vida da tópica é bem rápida, né? A meia-vida dela, ela não, tipo, não chega a 24 horas, né? Manter, se for assim, manter injetável mesmo, pô.
Não, mas aí faria o uso primeiro e tentar com a tópica, né? Quero, Esse é quero, o plano. quero ver se tem psicológico para aguentar perder o shape. Então, E ver cara, eu ficando maior que, o e pior, ver eu maior que você. o pior de tudo é perder o shape. O pior de tudo é a libido. A libido. É verdade. A libido E e é, o psico, né? Porque quando você reduz o uso de andrógeno, isso afeta muito o psicológico, né? ruim. Isso aí, sem dúvida. Então, o humor tende a ficar mais depressivo. Tem muita gente que fala assim, ah, Dudu, mas eu estou usando o texto e minha libido está baixa. Tem muito a ver com a oscilação hormonal, né? Os esteroides mexem com os nossos neurotransmissores ali, e quando você usa o esteroide, por exemplo, a testosterona, você provavelmente faz um up regulation ali, em nível de serotonina, dopamina, mas quando você baixa, é como se desse um down. E mesmo que você esteja tomando uma dose fisiológica, você acaba sentindo. Por Ciente. isso que não é legal ficar oscilando hormônio, né, irmão? Você tem bastante experiência aí, né? Experiência prática com isso, né? Então, é porque assim, eu, na verdade, eu gosto de oscilar porque eu gosto de sentir, né? Vamos supor assim, eu gosto, se eu for fazer a aplicação da trembolona, eu gosto de fazer a aplicação da trembolona em torno de 2 a 3 horas antes do treino. É onde eu observo uma maior agressividade, Aham. né? Então, é o que eu falo. Mas essa oscilaçãozinha é boa, é que nem eu gosto de aplicar texto uma vez na semana, porque eu gosto da oscilação dela, porque eu sinto o pico de libido 2, 3 dias depois. Então, blend, Tem gente que acha que a oscilação é um problema e tal, e na verdade ela é um problema, por exemplo, se você sente uma queda muito que afeta muito a tua libido, daí não é legal. mas aí a Mas texta é o quê? Dura? É blend? Sustância? não, eu estou usando o Enantar. Né? Ah, É. Mas eu prefiro usar uma vez por semana, uma porque eu tenho preguiça de aplicar e outra porque eu gosto de sentir essa oscilaçãozinha, sabe? sim. Então, Não, igual, eu normalmente eu até prefiro, se for para sentir a oscilação, é a Durateston mesmo. Tipo, você aplica ali na quinta-feira, na sexta-feira tá no gás, né? Na sexta, no sábado você tá, é. tá no gás. E aí, assim, Bem dentro. pra gente concluir aqui em relação ao GH, né? Porque, assim, falar de fisiculturismo, falar de hormônios do fisiculturismo e não falar sobre GH, principalmente para homens, não tem como, porque é uma sinergia muito grande e assim a gente observa pelo menos eu observo um desenvolvimento estrutural de shape, principalmente articulações e tendões nesse período da juventude, né? Você Então, tá usando, você tá usando quanto agora? Você tá usando GH, né? tô, na verdade, É. eu faz um ano que eu estava usando 4i do Ormotrop, né, da Bergamo. E aí agora eu tô usando dois do Sizen, Uhum. né? E assim, Dá pra dizer que dá, tem diferença ou não? Hã? dá. Dois do Sizen bate fácil uns 5 do Armadrop. É. É. Então, Eu já usei Sizen e tinha usado o Hermotrop antes e como eu gostei muito do Hermotrop, só que eu usei o Sizen pouco tempo, né? Inclusive tá estragando aqui, porque na época eu perdi o saco de usar e ficou 60 UI aqui na geladeira. então, 2017. Tá mas, abandonado aqui. e aí assim, com o uso do GH, depois que você tá mais velho, vamos supor igual 30 anos, né? A gente observa que mesmo usando doses bem mais baixas de esteroide, você continua tendo ótimos resultados, né? E os parâmetros laboratoriais conseguem ficar muito mais regulados, né? Então, Uhum. para quem realmente visa fazer o uso, tudo bem que utilizar GH não vai de acordo com longevidade, se formos avaliar em É. F1, né? Mas, pelo menos avaliando parâmetros bioquímicos, né, exames laboratoriais, Uhum. o uso do GH, ele melhora muito. Melhora muito. É, sim. Perfil lipídico, muitas vezes as dislipidemias, né, pelos esteroides. Quando você inclui o GH, tem vezes que ele dá uma reguladinha. Pode ser. Mas também não é lá, não é grande coisa, né? Mas Não é uma grande coisa, mas. o que eu vejo assim, ó, o GH, ele é um hormônio
tem colateral, mas realmente, se comparar com os esteroides, ele seria bem mais tranquilo, né? Só que também o benefício dele por exemplo, num cara como você, num cara que já tem um físico construído bem, né? Não um Sim, cara que tem um físico imaturo ali, que quer usar GH e vai não, achar que a galera. Esse pensando dia em, o cara veio perguntar para mim, pensando em Dudu, benefício, né? É o cara só veio perguntar para mim no inbox, estágio, né? o Tipo, cara veio perguntar para mim, Dudu, é verdade que GH legítimo não dá colateral? Eu falei, cara, não tem tá, nada a ver isso aí. Pelo contrário, se não der colateral é porque é falso, tá, tá, né? Mas tipo, eu quando eu tô o, com uso do GH, a minha insulina em jejum é em torno de 6. Fazendo uso do GH, ela fica próximo de 10, 11. Né? legal, né? E aí isso é legal, né? Ver que o GH realmente tem um efeito de anti-insulina, né? Sim, ele tem. Mas isso, é, mas isso não é, ele, de qualquer forma, os benefícios estéticos, eles valem no geral, Só né? compensa, digamos assim, só compensa utilizar aquele indivíduo realmente que já está próximo do limite, mesmo tipo, utilizando os esteroides, fazendo treinamento, fazendo tudo, não está vendo resultado, né? Com a inclusão do GH, quase sempre esse resultado fica bem Hum, mais. Né? é. Mas assim, aquele indivíduo que não está utilizando o esteroide, ou que está começando a utilizar esteroide agora, não tem por que usar GH. Ainda tem muito que Não, desenvolver. Tem muito. queimar dinheiro, né? Sim, ainda tem muito a desenvolver. Mas É, pensando em pró, né, ou atletas bem conceituados, né, principalmente é. na categoria sênior, Sim, 90% sim. obrigatoriamente tem que. É. A sênior, tô falando, né? Não tô falando nas outras Sim, categorias, sim. mas assim, na sênior, no nível que está hoje, Na- mesmo no Brasil, né? Para você se manter ali competitivo na sênior, tem que ter. No nível. é. O GH faz muita diferença, isso daí, sem dúvida. Mas isso a gente teria que fazer uma live só para GH. Porque o nosso tempo está acabando aqui. Estou vendo Tá? aqui que o tempo está acabando. E aqui? Vamos dar uma encerrada aqui. Viu, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem mais informação, por meu livro, Agora, estou fazendo a segunda edição dele, isso aqui, então ó. vai ficar foda a segunda edição. Quem tem a primeira edição vai ter que comprar a segunda porque vai estar muito foda. Então, vai ter outros colaboradores, então vai ficar foda. E tem o site para acessar ali. Compartilhem aí se vocês gostaram da live, dá uma moral pra gente. Segue o Gustavo Camargo ali no perfil dele, Pior que eu, porque o Gustavo, mesmo um viu? pouco O Gustavo na manja rede muito de social, mas exame, é, e eu já falei para ele que ele tem que falar mais de exame laboratorial lá no Insta dele. E o Gustavo é professor da Uniguaçu lá, a mesma faculdade que eu leciono, né? Tá no time dos professores. O time dos professores é muito forte, porque a galera ali tem teoria e prática, dá para ver aí, né? Gustavo, manda um recado aí pra galera. então é isso aí, galera. Ó, estamos aqui. Espero que todo mundo tenha gostado da live. E vamos marcar outras para discutirmos bastante aqui sobre a prática, sobre o uso dos esteroides, sobre as alterações dos exames laboratoriais, né? Podemos aí, Dá para fazer uma live só sobre isso, né? com certeza. Mas é isso aí. Viu? E amanhã eu tô indo aí pra Balneário pra gente dar uma fritada aí. Ele tá Festa particular, né? Só nós, então. com 50 dias, pô, tudo bem? Isso aqui. Não, mas amanhã é certo que eu vou. Agora vou pegar a carona. Aí, ó, pessoal, só pra quem não sabe, ele é o cara que traz o livro aqui de nutrição. Esse frango aqui é ele. E foi 2017. É. Aí eu competia 2017? 2017, aí eu competi até 90. Agora eu vou até 102. Agora dá pra competir com os 98? Você 98, acha ou 100? sim. Né? 98 acho que você fica legal. Se eu for subir mais alguma vez, eu creio que vou subir nesse peso aí. É. Fechou então? Beleza, pessoal? A gente tentou aí passar um pouco de conhecimento para vocês. O tempo é curto, mas se vocês quiserem mais, sempre fiquem ligados aí. Eu sempre tento postar conteúdo legal. Tem os meus cursos, agora a gente está meio de férias aí.
E sigam as nossas redes sociais aí para vocês sugarem um pouco do nosso conhecimento, tá bom? Muito obrigado por terem curtido aqui, Perdão. tá? Irmão, brigadão aí, tá? Te Saudade. amo. Fica aí. Amanhã eu tô aí, tá Amém. bom? Para fazer a visita, Já é. beleza? Valeu, galera. Abraço. Encerrando aqui, eu vou deixar salva a live.